Jesus. Obrigado, Santo Espírito. Obrigado, Jesus. Ah, Senhor, nós amamos a Tua presença, Pai. Amém, amados? Atmosfera de secreto, né? Eu amo quando o Senhor Deus traz a atmosfera do íntimo, do secreto, para o lugar público. Para que todos vejam, amados, que nós somos seus filhos, e que Ele nos ama, e que Ele nos deseja. Quando o Senhor vem com a sua atmosfera. Eu lembro que, talvez para algumas pessoas, tudo isso aqui, cantar lá apenas, pode não ter muito sentido, muito significado, mas para Deus faz todo sentido. Eu lembro que nós estávamos há alguns meses lá em Itapema, e eu estava ministrando louvor, e no final, assim, eu não senti de cantar mais nada, amados. Não sei se com vocês acontece isso também. Tem momentos que você vai para a presença de Deus e você não sabe o que dizer. Você não tem palavras. E dentro de você, o lado religioso teu está dizendo assim, você tem que falar alguma coisa, você tem que dizer, você tem que falar, você tem que falar. Mas dentro do teu ser você sabe assim, não, eu acho que não é para falar nada não, eu acho que é para ficar bem quietinho aqui. E nesse momento na presença de Deus, amados, é tão valioso. E tem momentos assim que você não sente de falar nada e nem de cantar, amados. Eu sei que é complicado para alguém que está liderando a adoração, Deus tirar totalmente da tua mente qualquer tipo de música. Eu lembro que alguns meses atrás nós estávamos lá em Itapema, nós estávamos ministrando, eu estava no louvor, aquela coisa, e de repente o Senhor veio, de uma maneira muito forte, nós não tínhamos letra, não sabia o que cantar. É como se você estivesse sem palavras diante da majestade de Deus. Não sei quantos me entendem. Alguém aqui, por favor. Obrigado pelos 3 glória e meio aleluia. Amados, você está na presença de uma majestade e você não tem palavras. Você não tem palavras. Eu lembro que nós estávamos adorando ao Senhor, e aquela coisa e não tinha letra, e nós adorávamos. E o Danduque estava ministrando nessa noite. E de repente o Danduque chegou para pregar, e nós fomos 1 hora ali naquela chapação, amados. Aleluias. Aí todos nós, amados, embarcamos naquilo e nós fomos, amados, estava fazendo sentido para Deus. Porque para Deus, amados, pode não ter um som, pode não ter uma palavra, mas Deus, amados, Ele sonda o nosso coração, antes mesmo da palavra vir à nossa boca. Deus, Ele sonda a nossa intenção, antes mesmo de nós pronunciarmos palavra. Então, muitas vezes, amados, nós cantamos coisas que nós não estamos sentindo. Eu sempre falo para os meninos que nós caminhamos juntos, que para nós darmos ênfase na adoração, à majestade do Senhor. Para nós darmos sempre ênfase a quem Ele é e o que Ele pode fazer. Por quê, amados? Porque aí nós nunca iremos errar. Quando nós cantamos, Tu és santo, é verdade, amados. Quando nós cantamos, Tu és digno, é verdade, amados. É verdade. Ainda que eu não esteja vivendo isso, mas isso é verdade. Tu és tremendo, Tu és poderoso, Tu és o Senhor, é verdade. Agora, muitas vezes nós cantamos, eu preciso, e às vezes eu não estou cantando de coração. Às vezes eu canto, eu te amo, mas eu não estou cantando de coração. Estão me entendendo? Então, às vezes eu posso mentir, cantando uma canção, amados, que nós chamamos de canção da alma, aquela canção que a gente derrama a alma diante do Senhor. Não tem problema de cantar isso. Davi também escreveu muitos salmos, falava do seu eu para Deus. Mas uma coisa eu aprendi, amados, toda vez que você exalta Ele, amados, toda vez que você o exalta, você não erra, porque Ele verdadeiramente é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluias, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Amém, Jesus. Amém. É verdade. Ele é digno, Ele é bom, Ele é misericordioso.
E nós somos dele, amados. Nós somos dele. E o Espírito que está em nós, amados, ele vai nos convencer de tudo que for necessário. Obrigado, Santo Espírito. Ah, meu Deus. Obrigado, Santo Espírito. Amados, eu não quero perder essa atmosfera tão gostosa da presença do Pai. Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite que eu acredito que vai edificar a tua vida, que está em 1 Reis, no capítulo 18. Por favor, pode abrir comigo. Primeira Reis, capítulo 18. Passagem do profeta Elias. Contra os profetas de Baal, no Monte Carmelo. 1 Reis, capítulo 18. Amém. Mas eu não vou ler toda a passagem, porque vocês já conhecem, e eu quero me deter somente em algumas partes. Mas eu quero iniciar aqui no verso 20, que diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Diga comigo, dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Verso 24. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Amém? Deixa eu ler de novo esse texto. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa essa palavra. Aleluia. Amém? Amados, deixa eu falar algo muito importante no teu coração nessa noite. Por favor, me dá a tua atenção. Amados, o crente, ele precisa de fogo na vida dele. O crente não pode viver sem fogo, amados. O crente que fica sem fogo, amados, ele está à mercê de muitos perigos na sua existência. O crente não pode viver sem fogo. Porque o fogo, amados, que queima em nós, sempre vai afugentar serpentes e escorpiões. O fogo que há em nós sempre vai clarear, amados, aonde há escuridão. Então o cristão, ele precisa ter fogo, amados. Precisa ter fogo no coração. Ele precisa ter um coração incendiado. Fogo no coração fala de um coração apaixonado por Jesus. Não só o intelecto. Não só que conhece, que aprendeu. Não, amados, não é mecânico. É um relacionamento íntimo. Eu não chego para minha mulher no momento de intimidade e falo: paz do Senhor, irmã. Não, eu tenho um relacionamento íntimo e profundo com ela. Então Deus quer muito mais, amados, do que nós podemos aqui dizer com a nossa boca. Deus quer um relacionamento vivo e íntimo com Ele. O resto é tudo consequência do nosso relacionamento. Amados, por favor, o resto é tudo consequência. Não, pastor, tem muito mais coisas importantes. As coisas importantes, aquilo que é obrigação, eu já fiz. Amém, amados? Nós nos preparamos, nós jejuamos, nós lemos a palavra. Amém? Aleluia! Mas, amados, nós precisamos passar tempo com Ele, para que o fogo dele, amados, se alastre dentro de nós. Porque quando nós estamos sem fogo, amados, nós corremos perigo.
todo cristão sem fogo, amados, ele corre perigo. O diabo começa a espreitar a igreja, o diabo começa a espreitar os corações, e logo o diabo já começa a semear confusão. Sabe por quê? Porque o fogo começa a apagar, amados, começa a apagar. E de repente o diabo começa a manifestar das trevas. As trevas começam a se encher. Por que nós temos que ter fogo? É muito simples, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Mas quando a gente fala de fogo, as pessoas pensam no inferno. Que loucura pensar em inferno quando se fala de fogo. Fogo fala de Deus, amados. Até o fogo do inferno vai ser Deus que vai queimar lá. Amém? Você concorda com isso? Amados, o diabo não é fogo, o diabo é uma serpente. A figura que a Bíblia fala do diabo é uma serpente. Amém? Mas Deus, a figura de um fogo. Amém? Olha só o que diz o texto lá em Êxodo, amados, não precisa abrir. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Deus se revela como um fogo. Aí lá em Hebreus na frente diz, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Aí Deus envia o seu Espírito, ele vem como línguas de fogo. E as pessoas não querem saber de fogo, amados. Eu não vivo sem fogo do Senhor. Eu não vivo só do intelecto, amados. Eu vivo de fogo do Espírito no meu coração. É isso que sustenta a vida cristã, amados. Não, pastor, nós temos a palavra e é ela que nos dá. Eu concordo, a palavra é lâmpada para os nossos pés. Mas deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Deus abençoe, irmã. Obrigado. Quando Jesus estava 40 dias no deserto, jejuando e orando, o diabo se apresentou para ele. E o que é que o diabo usou? A própria palavra de Deus. E diz, por que você não transforma então essas pedras em pães? Por que você não pula desse lugar mais alto? Porque Deus vai te amparar, porque assim diz a palavra. Eu te darei todos os reinos do mundo se você me adorar. E Jesus respondeu com a palavra, só o Senhor adorará, só a Ele dará culto, nem só de pão viverá o homem. Amém? Aí as pessoas falam assim, Jesus o venceu pela palavra. Não, amados. Jesus o venceu pela consagração. Pela consagração, que potencializou a palavra de Deus. Pela consagração, porque o diabo também conhece a palavra. Amém? As pessoas, elas pulam essa parte. Elas pulam a parte dos 40 dias de jejum e oração. Elas pulam essa parte. Aí as pessoas vão estudar a palavra, ficam com um cabeção desse tamanho e não buscam Deus. Aí fica um cabeção desse tamanho, cheio de julgamento. Mas nós precisamos de fogo. O fogo vai potencializar tudo em nós. 40 dias de jejum e oração, amados. Eu acho tão incrível essa passagem, porque diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Lá no verso 13 de Lucas 4 diz assim, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amados, o diabo não tem pudor, amados. Você pode pregar para ele se você quiser. Agora, se você carregar fogo no teu coração, amados, aí tem relevância a tua vida. Se você carregar fogo, aí tem relevância, amados. Eu lembro da passagem de Paulo lá em Atos. Quando teve um naufrágio, eles caíram lá na ilha. E eu quero que você abra, por favor, amados. Eu quero avançar nessa palavra com você nessa noite. Abra Atos dos Apóstolos, por favor, no verso 28. É o último capítulo de Atos, lá no finzinho. Quando Paulo está indo para Roma, e tem um naufrágio, e eles vão para aquela ilha. Atos 28, nós vamos ler aqui. Vamos ler desde o verso 1. Atos 28, 1. Diz assim, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, diga comigo, fogueira.
Diga de novo, fogueira. Acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil, aonde? No fogo, não sofreu mal nenhum. Agora, olha só o verso 6, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diga comigo, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Aleluia! De assassino a Deus, e em frações de segundos. Você não acha incrível um julgamento mudar tão rápido? Esse homem é assassino, só pode, meu Deus, ele é Deus, ele é Deus. Não tem o meio termo, né, amados? Ou é terrível, ou é maravilhoso. Por quê, amados? Obviamente que o texto ele é literal, amados. Nós estamos vendo um naufrágio, ele juntou uns gravetos, uma víbora prendeu na mão dele e ele jogou ela no fogo. Mas não é natural, amados, que nada tenha ali acontecido. Amém? É sobrenatural. Por quê, amados? Mas eu aprendi tanto com essa passagem, amados, trazendo um paralelo à nossa vida espiritual. Nós precisamos do fogo, amados. É no fogo que nós vamos lançar essas serpentes, esses escorpiões. Ainda que você tenha fogo, muitas vezes ele vai tentar te atacar. Como eu disse, amados, às vezes a gente pensa assim, o diabo não entra aqui porque nós estamos adorando ao Senhor, amados. Jesus, 40 dias e 40 noites, Jesus, o Filho de Deus, assim o pico de unção, o diabo se apresentou diante dele e o tentou. Imagine nós, amados, o diabo não tem pudor, a serpente sempre vai querer nos picar e pôr o seu veneno dentro de nós. Eu acho tão incrível, amados, que eles esperavam que duas coisas acontecessem. A primeira, que ele inchasse, e a segunda, que ele caísse. Amados, é exatamente o que acontece, amados, quando nós não temos fogo. A serpente começa a nos cercar, e ela quer dar o bote, e quando ela nos pica, amados, é exatamente isso que acontece. Toda pessoa que não tem fogo, ela começa a se inchar, amados, mas não de Deus. Ela começa a se inchar dela mesma, ela começa a se inchar do seu eu, ela começa a ter um monte de julgamento na cabeça, mas quem disse que Deus pensa assim? Eu quero saber o que Deus pensa. Aí ela começa a se inchar, amados, por quê, amados? Porque a serpente picou, então ela se enche do seu eu, é o seu eu que vale, é o seu eu que está no centro. Amados, não se trata de nós, se trata dele, se trata de Jesus. Negue-se, pois, o homem a si mesmo e me siga. Essa foi a ordem do Senhor. Então, amados, a manifestação de uma pessoa que não tem fogo do Espírito no coração dela, ou que se apartou do fogo, ou que não cultiva uma vida de altar, porque o que atrai o fogo de Deus para as nossas vidas é o altar que nós levantamos para Deus. Amados, um crente que não tem altar, amados, eu não quero nem ouvir. Eu não quero nem ouvir a opinião de uma pessoa que não busca Deus e não teme a Deus. Porque o que atrai o fogo? Altar. Deus não vai mandar fogo se você não tiver um altar. Repare que Elias, ele falou, vamos preparar aqui então 2 altares. Vocês fazem um para o Baal de vocês, eu faço um para o meu Deus. E vocês põem o sacrifício, eu ponho o sacrifício. Mas vocês não metem fogo e eu também não vou meter fogo. Ele falou, e vocês clamam aí, podem clamar. E foi lá os 450 e começaram a clamar, e clamar, e clamar, e clamar. Aí lá pelo meio-dia, a Bíblia diz que ele começou a caçoar dos profetas de Baal. Fale mais alto. Pode ser que ele esteja muito ocupado. Talvez ele tenha saído e não sabe que vocês estão aqui. Ele é Deus, né? Baal, talvez ele esteja muito ocupado. E a Bíblia diz que eles se cortavam, amados. Eles se mutilavam. E nada aconteceu. Ou seja, como que Baal respondeu? Com frieza, porque não teve fogo, e com dor.
Amados, essa passagem assim é muito 10, né? Eu não sei nem o que dizer. Aí ele fala assim, beleza, fizeram a parte de vocês, então vamos ver quem é Deus. Porque o nosso Deus responde com fogo. Ele responde com fogo a todo aquele que se achega a Ele. Amado, se você levanta um altar para Ele na sua casa, na sua vida, diariamente, se você levanta um altar para Ele, Ele vai mandar fogo sobre o altar. Vai mandar fogo. E sabe o que vai acontecer? Todas essas serpentezinhas que estão rodeando você, para tentar dar o bote, e encher o teu coração de veneno. Sabe o que vai acontecer? A hora que vier o fogo do céu, amados, ela vai fugir do calor. É o que aconteceu aqui. As víboras vão fugir, por causa do fogo. Aí ele fala assim, então vamos fazer o seguinte, agora vai a minha parte. E é fantástico, eu quero ler, amados, essa parte, porque é muito legal. Eu sei que vocês estão lá em Atos, mas vamos voltar um pouquinho. Ele disse assim no verso 30 de 1 Reis 18. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Diga comigo, restaurou. Diga de novo, restaurou. Amados, aonde que é o altar agora? Queima esse celular, Jesus. Aonde que é o altar, amados? Um de cada vez. Nossa, vocês falam tudo junto. Amados, vocês são muito tímidos. Vocês estão com frio? O altar é aqui dentro de nós, amados. É aqui. O altar é aqui. É aqui que Ele vai mandar fogo, amados. Não é um altar físico, amados. Por favor. Você não vai fazer um altar lá na tua casa. O altar é aqui, amados. Você entra na presença dEle e você prepara o altar. Adorando o seu nome. Passando tempo com Ele, amados. Amados, não tem outro caminho. O resto é balela. O resto é balela. Não tem outro caminho, amados. Por isso que a gente bate nessa tecla. Você prepara o altar, amados. E sabe como que Ele responde? Com fogo. Porque Ele é Deus. Por que Ele manda fogo, amados? Porque nós precisamos de fogo. Porque o fogo vai afugentar, amados, as obras das trevas. Então Ele vai lá e Ele restaura o altar. Tomou 12 pedras, verso 31, segundo o número das tribos de Israel, de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Amados, até aqui, ele clamou alguma vez? Sim ou não? Não, ele só preparou o altar, entendeu? Ele foi preparando o altar, foi caprichando, amados. Nós temos que gastar tempo preparando o nosso altar, dia após dia, para que Ele possa mandar fogo, aleluia! Diz assim, disse ainda, fazei-o 2ª vez, e o fizeram. Disse mais, fazei-o 3ª vez, e o fizeram. Amados, lembrando vocês, era um período de seca, não chovia sobre a terra, a água era muito valiosa, e Ele deu, amados, algo de valor para Deus. Então Ele preparou, amados, e Ele não tinha nem falado com Deus ainda, amados. Ele só falava para o povo, faça assim, faça assado, faça assim, faça assado. Continuando, verso 35, de maneira que a água corria ao redor do altar, Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, agora ele vai falar, amados. Aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu és Senhor. És Deus e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Ele falou isso, amados. Aí no verso 38, então caiu fogo do Senhor, aleluia, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus.
Aleluia! O povo caiu com o rosto em terra, porque Deus respondeu, amados, com fogo. E não foi só uma chaminha, não, foi fogo, fogo, fogo sobre o sacrifício, sobre o altar, sobre a pedra, sobre a terra, sobre a água. Fogo de Deus, sobre todas as áreas, amados, compreenda isso. Deus quer trazer fogo sobre todas as áreas da nossa vida. Não, pastor, Deus ele não se mete nessa área aqui, amados, não se mete se você não o incluir. Se você não o incluir, se você não o distinguir, se você não o valorizar. Amados, eu aprendi algo, amados, na minha vida. Jesus não pode mostrar o seu poder aonde não é bem-vindo. Jesus não se manifesta onde não querem Ele se manifestando ali. Jesus não fez muitos milagres na sua própria terra, por quê? Porque julgaram Jesus comum. Jesus não é comum. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor. Aleluia! Precisamos levantar esse altar, amados, para que Ele possa mandar o fogo, 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 fogo sobre esse altar. O diabo está à espreita, amados. Você pode ser bonito, você pode ser feio, você pode ser rico, você pode ser pobre. O diabo está à espreita. Amados, ele não tem medo da nossa teologia. Não tem medo, amados. Mas quando ele vê, amados, que tem fogo dentro do vaso, amados, aí ele vai pensar duas vezes. Fogo, amados, é o que nós precisamos. Você precisa restaurar o altar, amados. Amados, você percebe uma geração que está com o altar derrubado. Você percebe uma geração que está com o altar em ruínas. Não tem fogo. Não tem fogo. Não tem fogo. Agora mesmo, amados, eu sinto meu coração queimar pelo Senhor. Como se o Senhor estivesse dizendo assim: eu sou com vocês. Se voltem para mim. Aleluia. Amados, eu não quero vir aqui literalmente pregar a palavra para você. O Espírito Santo quer falar. Ele quer falar. Ele quer falar. Ele quer se manifestar, Ele quer se revelar para você. Por isso, por que nossos cultos muitas vezes são frios? Porque nós não temos vida em Deus. Nós não temos vida de oração, nós não temos secreto, nós não temos altar. Aí nós viramos religioso. Tudo mecânico. A gente não queima mais por dentro, amados. O altar está em ruínas. Então a gente clama e Deus não vem com fogo. Sabe por quê? Não tem sacrifício sobre o altar. Não tem sacrifício sobre o altar. Nem tem altar. Amados, a vida cristã ela é tão simples. Eu não sei porque a teologia complica tanto, amados. Exatamente como Paulo disse. Como a serpente enganou a Eva. Eu temo que muitos de vocês tenham abandonado a simplicidade devidas a Cristo. Amados, Jesus foi muito simples, amados. Eu amo aquela expressão, a Bíblia não é difícil de entender, ela é difícil de engolir. Nós já sabemos o que nós temos que fazer, mas é muito mais fácil levar uma vida no automático. Levar uma vida no automático. Cuidado em viver uma vida no automático, amados. Eu temo isso, porque tudo aquilo que é automático não tem destino. Se você está num avião e o cara liga um piloto automático, mas o piloto automático não vai pousar o avião. Ele só vai conduzir, amados, de uma maneira limitada. Se você vive no automático, amados, isso quer dizer que você não tem destino e você não tem propósito. Você está no automático. Então você precisa quebrar esse automático e dizer: Senhor, me dá destino, me dá propósito de vida. Usa-me, Senhor. Amados, Deus quer se revelar. Deus quer se revelar. Amados, antigamente eu pensava assim que Deus era uma coisa muito distante. Não, amados, quem é distante somos nós. Nós somos mais distantes do que Deus. Perto está o Senhor daqueles que o temem. Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! Somos nós que nos afastamos. Somos nós. Deus, Ele quer se revelar. Ele é o nosso Abba. Ele é o nosso Abba. Ele é o nosso Abba. Amados, Ele quer derramar fogo. Fogo no nosso coração. Aqueles nativos da ilha falaram, esse cara aí deve ser assassino. Porque olha só, o cara saiu do naufrágio e uma víbora o ataca. É o que muitos de nós fazemos quando a gente julga a vida das pessoas. A gente olha para uma pessoa atribulada e fala, meu Deus, acho que Deus não é com ele. Aí de repente um dia esse cara é picado por uma serpente. Aí você fala assim, nossa, deve ser assassino inclusive. Só que, amados, entenda uma coisa, amados. Deus quer nos ensinar algo com essa passagem. E eu quero que você guarde no teu coração. Aquelas duas coisas não aconteceram com Paulo. Ele não ficou inchado dele mesmo. E muito menos ele caiu, como eles falaram aqui. Eles falaram assim, eles ficaram esperando que ele inchasse e que ele caísse morto. As duas coisas não aconteceram. E uma pessoa que tem fogo no seu coração, amados, isso não vai acontecer com ela. Deus vai mantê-la de pé. Deus vai segurá-la em pé, amados. Não importa as circunstâncias. Eu lembro uma vez que Jesus chega aos seus discípulos, eles estão falando, nossa, deve ter feito coisas terríveis para acontecer isso. Jesus fala para eles, vocês lembram daqueles judeus lá que caiu a torre de Siloé sobre eles? Vocês acham que eles são mais culpados ou menos? Tolerância, amados, é o que Jesus estava ensinando nessa passagem. Para de julgar segundo o que você está vendo. Vai orar. Vai passar tempo com Deus. E deixa Deus falar no teu coração. Às vezes coisas que não têm o mínimo sentido para você, faz todo sentido para Deus. Faz todo sentido para Deus. Só que você precisa estar ligado em Deus, amados. Você precisa estar ligado em Deus. Então, amados, nessa noite, em nome de Jesus, eu não sinto de avançar, eu não sinto mais de avançar. Sabe, amados, eu sinto de nós restaurarmos esse altar no coração de cada um. Essa palavra, amados, eu sinto assim uma urgência de pregar ela. Eu lembro do salmista dizendo assim, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e eu o quê? Os teus altares, Senhor, é isso que eu encontrei. Sabe o que ele estava dizendo? O pardal, ele mora naquele lugar, a andorinha também mora ali, mas eu quero morar no teu altar. Eu quero morar, eu quero viver no teu altar. É esse lugar que eu quero. Eu quero ser uma pessoa de altar. Eu quero ser um homem, uma mulher de altar, amados. E não de palavras, não de sentenças, não de declarações. Muitas pessoas, inclusive, são usadas pelo diabo para esparramar veneno. Por isso a igreja precisa de fogo, amados. A igreja precisa de fogo. A igreja precisa de pessoas que busquem o fogo. Aumente a chama. Gaste tempo com Deus. Chore na presença do Senhor. Rasgue o seu coração e não as vestes. Os fariseus rasgavam as vestes quando eles estavam escandalizados. Eles rasgaram as vestes diante de Jesus, para dizer assim, a indignação deles, e o crucificaram logo em seguida. Amados, Jesus quer que a gente rasgue o nosso coração para Ele, rasgue o coração para Ele, rasgue o coração para Ele. A oferta hoje somos nós mesmos, amados. A oferta somos nós, a oferta somos nós mesmos. Quem quer a oferta, pastor? Somos nós. Então quando você entra para a presença do Senhor, você fala, Senhor, eis aqui a tua oferta. Sou eu, Senhor. Eu quero ficar nesse altar. Deus, eu estou muito carnal. Eu estou muito carnal, Senhor. Eu estou com meus pensamentos assim, Senhor. Meus pensamentos. Amados, começa a passar tempo com Deus. 1, 2, 3 horas, 4 horas. Vai para a madrugada a orar. Põe a boca no chão. Se humilha na presença do Senhor. Levanta um jejum. E Deus vai mudar a tua vida. A primeira coisa que Ele vai fazer é matar o teu próprio eu, que é o teu maior problema.
É o nosso maior problema, amados. Ele vai mandar fogo dentro de você, amados. E todo veneno vai começar a ir embora. Todo veneno vai começar a sair. Toda serpente vai começar a se afastar, amados. Porque tem fogo nesse lugar. Aleluia! Aleluia! Nós não precisamos ter medo do diabo, amados. Resistir o diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. Como que você resiste, amados? Taca fogo, amados. Taca fogo. Levanta fogo. Levanta fogo. E você vai ver, amados. Você vai comprovar que o Senhor é Deus. Como todo Israel provou naquele dia. Como todo o povo, amados, provou naquele dia. Aleluias. Amém. Aleluia. Amados, vamos ficar em pé. Vamos orar. Meu Pai, meu Deus, santo, santo, santo. Fica de pé comigo nessa noite. Essa semana eu compartilhei um texto no grupo, de Ponta Grossa, Curitiba, alguns grupos, e o Senhor acabou de trazer ela à minha mente, que fez todo sentido. O Senhor diz lá em Ezequiel 34:15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas olha que interessante, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Amados, a gordura aqui, amados, fala de um inchaço. Uma ovelha que está gorda, que está inchada, amados, dela mesma, de si mesma. Amados, um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Mas o altivo, amados, Deus resiste o soberbo. Deus resiste o soberbo. Ouve isso, ó Israel. Ouve isso, ó Curitiba. Deus resiste o soberbo. Deus não está nem aí para a tua opinião. Nós estamos numa era, amados, de opiniões. As pessoas vão para a internet e dão as suas opiniões. Amados, Deus não está nem aí para a sua opinião, nem para o seu like. Deus olha o teu coração, você tem quebrantamento, amados. Você tem fogo, você tem fogo. E Ele diz na sua palavra, eu mesmo vou pastorear as minhas ovelhas, a desgarrada, a machucada, a ferida eu vou trazer. Mas essa aqui está gorda, inchada. Essa que pisa, depois você vai ler o texto, todo ele, essa que pisa e suja a água, não se importando com aquelas que vão beber depois, turvando a água. Isso fala, sabe do quê? Não valoriza o que recebe, não valoriza o que recebe, não dá devido valor ao que Deus está falando, é o que Deus está fazendo. Aí Deus diz, sabe o quê? Eu vou pastorear com justiça. Não sou eu que estou dizendo, amados. É a palavra. Vou apacentar com justiça. Deus libera a sua justiça para fazer distinção de ovelha com ovelha, de bode com ovelha. Sabe por quê? Porque Deus tem derramado, porque Deus tem dado, amados. E o que nós temos feito com o que nós recebemos? Nós temos nos enchido de Deus. Nos enchido de Deus para quê? Para quê? Eu tenho minhas opiniões, meus pontos de vista. Deus não está nem aí. Deus só quer um coração que Ele possa mandar fogo, amados. E uma boca que Ele possa usar, amados, para tirar aqueles que estão perdidos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos. Nós te adoramos. O Senhor é um fogo que consome, Senhor. E o Senhor diz que as nossas obras passarão pelo fogo. E o fogo vai revelar. O fogo vai revelar, Senhor, se o que cada um edificou sobre o fundamento. Se o que cada um edificou sobre o fundamento que é Cristo. Se o que cada um edificou foi feno, palha, madeira, o fogo irá revelar. Se o que cada um
construiu sobre o fundamento que é Cristo, for ouro, prata, pedras preciosas, o fogo irá revelar. Pai, que a obra da nossa vida, que a obra da nossa existência, Senhor, que fala mais alto do que as nossas palavras, que essa obra que nós estamos desenvolvendo, que essa edificação que nós estamos construindo sobre o fundamento que é Cristo, o fundamento perfeito que é Cristo, se esse edifício não te agrada, Senhor, se esse edifício não te agrada, Senhor, se esse edifício não agrada ao Senhor, o Senhor, ó Pai, irá enviar o teu fogo, Pai, o teu fogo irá revelar, não a tua opinião, o teu fogo irá revelar, Senhor. O teu fogo irá revelar, Senhor, quem somos e o que fazemos. Pai, em nome de Jesus nós pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós, tem compaixão de nós, ó Deus. Senhor, tem compaixão da tua igreja, tem compaixão dos teus filhos e filhas, tem compaixão, Senhor. Por favor, dá-nos do teu fogo, Senhor. Queremos nos habituar com o teu fogo, Senhor Jesus, para que a gente construa algo, Senhor Deus, pautado no fogo do Senhor, que a gente experimente, Deus, aquilo que se perde, aquilo que se queima, aquilo que se consome, mas que a gente experimente também aquilo que fica, aquilo que permanece na tua presença, em nome de Jesus, Senhor, muda a nossa natureza, Senhor, queremos ser como o Senhor é, que nós fiquemos tão cheios do teu fogo, Pai, que a gente se torne como fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego se tornaram, e as chamas de Nabucodonosor não fizeram nada neles, a não ser queimar as cordas que os prendiam. Senhor, é isso que o teu fogo vem, ele vem para libertar, ele vem para provar, ele vem para revelar, Senhor, quem somos. Senhor, então nós levantamos um altar, Senhor, nós levantamos, ó Pai, um altar a Ti, nós colocamos o sacrifício ali, o nosso eu, Senhor, e que o Teu fogo venha, Pai, que o Teu fogo venha sobre o altar, Pai, que o Teu fogo venha, Pai, que o Teu fogo venha sobre cada coração nessa noite, Pai, nós oramos, Senhor, que o Teu fogo venha sobre cada coração, que o Teu fogo venha sobre cada vida, que o Teu fogo venha, Senhor Jesus, que o Teu fogo venha, Espírito Santo, que o teu fogo venha, Senhor, e queime todas as amarras que nos prendem a uma vida morna, a uma vida religiosa, a uma vida fria, a uma vida, Senhor Deus, de dureza. Pai, por favor, que o teu fogo queime, Senhor, tudo que nos prende, que o teu fogo queime, Jesus, todos os escorpiões, todas as serpentes, ó Senhor Deus, que nos cercam e querem, Senhor Deus, nos dar o bote, nos atacar. Que o teu fogo, Senhor, que o teu fogo aumente, que o teu fogo aumente, Senhor, aleluia, aleluia, que o teu fogo aumente, Senhor.